Fala galera, Geek na área para mais aquele react insano com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao canal do Júlio Sensei e algo inédito, que seria o react do react. E bem, talvez isso possa se tornar recorrente, não sei, vai depender, né? Mas enfim, me mandaram esse vídeo aqui do Julião reagindo ao meu vídeo da batalha de Hashirama vs Mu lá do canal principal. Me mandaram no Instagram e falaram o seguinte: pô Gui, que o Julião tem uns argumentos legais, reage isso daí, vê se o que o Júlio falou faz sentido, se tu concorda depois disso daí. Então, pra ver se a análise do Julião realmente me faz mudar de ideia, eu vou fazer aquele react do react e deixar aqui a minha opinião. E se for novo no canal, já se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho e sem mais enrolações. Bora para esse react histórico. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Júlio Sensei. E hoje o vídeo vai ser muito polêmico, cara. Hashirama vs Mu. Quem venceria em Naruto Shippuden? Esse vídeo é do canal Super Geek Verso, nosso parceiro geek, tá? Já vou deixar o meu like aqui para fortalecer o trabalho dele. E deixa também o like aqui no react para me ajudar. Se inscreve no canal. E mano, eu recebi o spoiler aqui, tá? Que no vídeo do Geek, o Mu vence o Hashirama, né? Então, realmente é uma análise bem polêmica. E eu... Calma lá, Julião, calma lá. Você não recebeu spoiler. Tá falando como se alguém tivesse falado só, pô, o Mu vai ganhar do Hashirama. Reage aí, Júlio. Não foi assim, não foi assim. Tu já sabe desse vídeo há um certo tempo, tu já tinha visto esse vídeo, na real. Por quê? Porque pra quem tá ligado aí nas lives primordiais, onde eu e o Júlio trocava ideia, a gente já tinha falado sobre isso aqui. E onde o Júlio já tinha dado uns argumentos legais e interessantes. Então não é como se ele nunca tivesse visto esse vídeo. Ele já tem noção do que ele vai ver aqui. Eu tô aqui para assistir junto com vocês e expressar a minha opinião a respeito desse tema. Então, sem mais enrolações, vamos assistir esse vídeo. O Tsuchikage Mu venceria o Hashirama? Até onde foi mostrado, o Hashirama viveu e morreu invicto, sem conhecer a derrota, a tal ponto que ele foi aclamado como Deus Shinobi. Mas será que o Tsuchikage, com habilidade rara, a Kekken Tota, conseguiria vencer o Deus Shinobi? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. E já deixa aqui no comentário quem você acha que vai ganhar e o porquê. Versões utilizadas. As versões utilizadas serão ambos vivos. Pô, meio estranho, porque, querendo ou não, é como se eu também estivesse fazendo o react de mim mesmo, entendeu? Esse react aqui realmente vai ser insano. E nos seus auges. E dito isso, bora iniciar. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Mu. E bem, o Mu foi um poderoso Tsuchikage e também a primeira pessoa conhecida a dominar a Kekken Tota, uma habilidade rara que está além da Kekken Genkai. O Mu consegue reunir mais de dois elementos ao mesmo tempo e assim usar o estilo partícula, ou estilo poeira. Pô, eu tô gostando dessa ideia. O que vocês acham de eu reagir a uns vídeos de, sei lá, do meu próprio canal principal, umas batalhas antigas? Acho que seria legal. Quem sabe reagir ao meu primeiro vídeo. Interessante, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês. Chame como preferir. Esse ataque dispara um raio que reduz tudo que acerta a nada. O Onuki explica que o Jinton destrói tudo a nível molecular, ou seja, está além da destruição celular do Rasen Shuriken do Naruto. E por ter um ataque tão grande, esse ataque consegue ignorar praticamente qualquer tipo de defesa, independente da resistência. Outra coisa que faz o Jinton ser tão problemático é que, dependendo do alvo ou da vontade do usuário, o Jinton pode ter diferentes formas para se adaptar à situação. Por exemplo, na reunião dos 5 Kages, o Onuki oblitera o Sasuke. E para não correr o risco de ferir alguém, o Onuki simplesmente moldou o Jinton em... Pô, agora imagina se tem esse poder aqui e não consegue controlar a forma dele. Tu nunca ia poder usar ele no lado dos teus aliados, porque, sei lá, vacilou, pegou em um aliado, já era. Literalmente vira poeira, né? Vira nada. Então, essa capacidade de moldar, digamos, a forma do Jutsu é muito eficiente para lutar junto a seus aliados, né? Em forma de cubo, para assim minimizar a área de ataque. Então, além de muito poderoso, o Jinton também é muito versátil em combate. É uma Kekken Tota muito roubada, cara. Realmente. Porém, o Tsuchikage vai além, e tinha a habilidade de conseguir ficar invisível a olho nu, e ainda por cima conseguia apagar sua presença de chakra. E para piorar mais ainda, o Mu conseguia voar, e minimizar ao máximo os sons do seu corpo, evitando passos. O Mu também conseguia dividir o seu corpo e poder, porém dessa forma ele não conseguia usar o Jinton. Já o Hashirama tinha a Kekken Genkai do Mokuton. Basicamente tudo que fosse da vontade do Hashirama poderia ser feito com a madeira, desde escudos de madeira gigantes até avatares gigantes. Dominar o campo de batalha era a especialidade do Hashirama. Hashirama manja da madeira, hein, mano? Lá ele. Além de também conseguir usar um pólen venenoso. Até mesmo um dragão de madeira que absorvia chakra, o Hashirama conseguia criar. E até mesmo tinha selamentos que podiam segurar o Jubi. Mas se estamos falando... Isso aqui realmente é quebrado, cara. Por isso que a galera, né, discorda quando eu falo que o Mu ganha do Hashirama. Tipo, tava uma porrada de ninjas lá na Aliança Shinobi tentando parar o Jubi e passando sufoco. Chega o Hashirama como se não fosse nada, prende o bicho, né? Então eu entendo a galera que é fã do Hashirama e não aceita que ele perca, porque o cara realmente é bravo, mas bora seguir aqui. Falando de apelação, o poder máximo do Hashirama era a estátua de 1000 palmas, que ele invocava quando lutava sério e até usava o seu poderoso modo sábio. Além disso tudo, o Hashirama ainda era mestre no combate de espadas e...
Essa estátua foi suficiente para assolar o Kurama, fortalecido com o Susanoo perfeito do Madara. Conseguia sair na mão com Madara, o mesmo Madara que solou a Aliança Shinobi. Então não é pra menos que esse cara ficou conhecido como Deus Shinobi. Cara, é engraçado porque muita gente realmente pensa que o Hashirama seria fraquinho no Taijutsu, não é, né? Porque a gente vê lá quando ele era criança, que ele troca porrada com o Madara e ele ganha. O Madara só, entre aspas, empata porque joga uma pedra pra cima, mas na trocação franca, quem ganhou foi o Hashirama, então o cara realmente é brabo. Embora ele quase não use isso daí em combate, né? E meu parceiro, se você gosta de vídeo de batalha, já se inscreve no canal, porque aqui sempre tem, não falta. Aí, galerinha, quem não conhece o canal principal, o nome é Super Rickverse, já vai lá conferir que tem várias batalhas, tá? E já se inscreve aqui também, porque, enfim, fortalecem. E a gente agora está postando vídeo todos os dias. Então, se não quiser... Atualmente a gente não tá postando vídeo todos os dias, mas vamos voltar a postar, tá? Relaxa que vai ter mais vídeo novo chegando aí. Se quiser perder as batalhas que estão por vir, já se inscreve e vem fazer parte da nossa caminhada rumo aos 100 mil inscritos. E dito isso, bora continuar a nossa análise. E beleza, agora que a gente já viu as principais habilidades de cada um, vejamos como seria um combate de Hashirama versus Mu. E logo de cara a gente já descarta um combate de Taijutsu entre esses dois. Mesmo sendo porradeiro, o estilo de luta do Hashirama ainda assim era lutar a longas distâncias, com seus goles de madeira ou simplesmente lançando madeirada no seu inimigo. O Mu não é... Outra coisa que eu não falei aqui, eu acho que eu não falei, né? Não lembro direito, mas enfim, mesmo que o Hashirama quisesse comprar uma luta de Taijutsu corpo a corpo, não vejo dando certo. Por quê? Porque o Mu fica invisível, né? Então como é que tu vai conseguir lutar corporalmente de curto alcance com um cara que tu não consegue enxergar? É meio complicado, né? Então essa possibilidade, digamos, da luta se desenrolar no Taijutsu, eu acho bem improvável mesmo. Era muito diferente, e o seu ataque mais forte consiste em um poderoso ninjutsu de médio a longo alcance. Logo, sair na mão não seria tão vantajoso assim. Então Taijutsu a gente já descarta. Mas o Hashirama também, ele tinha um Taijutsu muito bom, mano. Ele batia de frente com o próprio Madara. A gente vê ali que ele não tinha dificuldade pra lidar com o Madara. Madara é esse que tinha o Mangekyo Eterno, né? Que tem o Shoku Tomoe e deixa ele ver os movimentos de formas mais fluida, né? Boa, Julião foi uma boa pontuação, o Julião é brabo. Então, o Hashirama bater de frente com esse nível já bota o Taijutsu dele muito acima da média, né? Realmente, não dá pra querer falar que ele vai perder pra maioria das pessoas no quesito Taijutsu. Tem que ser realmente alguém que domine o Taijutsu, acima da média, tipo o Gai. Hashirama é muito acima da média. E se a gente pegar pra analisar naquele momento ali que ele tá fugindo entre aspas, né? Ele tá atraindo Madara pra fora, pra longe da vila, o mais longe possível, ele mostra uma velocidade corporal muito grande, mano. Se você reparar direitinho nessa imagem, ele se afasta, né? E ele consegue tomar uma Cadê a imagem, Julião? Tu falou pra gente reparar a imagem, tu tirou a imagem da tela, pô. distância muito grande com relação ao Kurama de forma muito rápida. Tem ali o disparo da Bijudama, tá. né? E naquele momento o Hashirama não estava assim tão longe, mas ele dá um pico de velocidade, consegue se afastar o suficiente a ponto de criar 5 Rashomons, né? A gente Tem gente que quer falar que o Hashirama é lento, né? E olha a velocidade do cara aí. sabe como esses portões são colossais. E caber 5 portões daquele na distância entre Kurama e Hashirama é porque ele tomou uma distância muito grande em pouquíssimo tempo. Então Hashirama também ele é veloz. Ótimo ponto, Julião. Nenhum dos dois faria questão de aproximação. E seguindo o padrão de luta que cada um mostrou, o mais provável é que assim que a luta começasse, o Hashirama já enviasse uma grande sequência de madeira em direção a seu inimigo, Sim. ao mesmo tempo que ele cobria todo o campo de batalha com o nascimento da floresta. Porém, esse ataque composto de madeira não seria nenhum problema para o Mu. Isso porque com o estilo poeira, o Mu pode obliterar qualquer ataque de madeira que se aproxime dele. E quando Mas o Mu que está sendo analisado não é o Mu Edo Tensei. É um Mu vivo, né? Ele não tem chakra ilimitado. Então, quanto mais ele usar o Jinton, mais ele vai ficar desgastado. É uma Kekkei Tota que gasta muito chakra. Tanto que, quando ele se divide em 2 partes, ele não consegue usar a Kekkei Tota dele. Não, mas calma lá. Nunca foi falado que o motivo dele não conseguir usar a Kekkei Tota dividida é falta de chakra. Só foi falado que, quando ele se separava, ele não conseguia. Nunca foi falado, é por X ou por Y. Não tem isso, tá? Isso aí é especulação. Mas bora seguir. Então, teoricamente, né? Teoricamente não. Se você fizer uma conta básica de matemática... Não, teoricamente sim, Júlio. Nunca foi falado que ele não consegue usar por causa disso. Você tava certo antes, vai começar a pisar no erro agora, bora ver. Significa que ele com 50% do seu chakra, ele já fica impossibilitado de usar basicamente essa Kekkei Tota, em sua proporção gigantesca, né? Digamos assim. A gente tem que lembrar também que o Onoki, ele estava sendo curado pela Tsunade em diversos momentos da batalha. Ele teve seu chakra recuperado. Mas em 1x1 isso não aconteceria. Então, conforme a luta vai se prolongando, o Mu vai ficando mais desgastado.
Porque o Hashirama, ele tem uma quantidade de chakra muito superior ao Mu, né? Hashirama, ele tem tanto chakra que quando ele viu o Naruto espalhando o chakra dele com o Dakurama para a Aliança Shinobi, ele fala que ele tem quase tanto chakra quanto ele próprio, né? Então, o Naruto somado com a Kurama ainda não tem o chakra que o Hashirama tem. Pra você ter ideia de quanto chakra ele tem. É absurdo, mano. Primeiros ataques de... Julião, aqui ele deu bons pontos, realmente não faz nem sentido querer falar que o Mu tem mais chakra que o Hashirama, ou que ele vai querer ganhar na durabilidade do Hashirama, entendeu? Falar isso aí é loucura, mas o Julião não entendeu o que eu quis dizer ali. Eu falei que todo Jinton, melhor, todo Mokuton que se aproximar dele, ele pode usar, no caso, o Jinton pra se livrar. Eu não falei que ele vai ficar spawnando o Jinton do começo ao fim da luta. Agora, se precisar, em último recurso, ele pode sim usar. Foi isso que eu falei. Em nenhum momento eu quero falar que ele vai ficar do começo ao fim. Toma de lá, toma de cá, toma de lá. Não foi isso que eu falei, tá? Aí quando ele falar de chakra, de durabilidade, entendeu? Dá a entender que eu queria dizer que o Mu ia ficar spawnando o Jinton pra todo lado, mas não falei isso, tá? Falei, caso ele precisasse ele de último recurso, qualquer Mokuton que se aproximasse dele, ele pode usar o Jinton para se defender. Falei alguma mentira? Não falei, tá na própria imagem aqui. O Onoki ali conseguiu destruir uma grande área aqui do Mokuton, que estava inclusive carbonizando lá com o fogo do Madara e já tinha deitado praticamente todos os Kages. Foi um milagre o Onoki conseguir se levantar e a partir daí usar o seu poderosíssimo Jinton para acabar com o Mokuton. Então o ponto é isso, o que eu queria ressaltar aqui era: se for na trocação franca, Jinton versus Mokuton, o Jinton vai levar vantagem. Ele realmente sempre vai ser superior, tá? No confronto direto, não na durabilidade, na resistência, porque aí é óbvio que o Hashirama vai levar, galera. madeira não funciona, o Hashirama geralmente ativa o surgimento da floresta, que nada mais é do que o pólen venenoso. Porém, diferente da maioria dos inimigos, o Mu consegue sair facilmente do raio de alcance da técnica, e ele pode fazer isso voando. A gente viu que quando, no anime isso, né, quando o Madara, melhor, quando o Hashirama usa o pólen ali contra o Madara, começa a fazer efeito porque tava numa certa altitude. Porém, no momento que ele ativa o Kanzentai Susanoo, sonou perfeito, enfim, ele fica bem alto, ele sai do alcance. Então, pra um cara que consegue voar, sair do alcance do pólen, é facinho, GG. Para o alto, e assim fazendo com que a habilidade do Hashirama seja inútil. O Hashirama até poderia tentar criar jutsus mais poderosos, como o Golem de Madeira ou até o Dragão de Madeira. Porém, pegar o Tsuchikage não seria tarefa fácil. E isso porque o Tsuchikage era sensorial e conseguia sempre antecipar os ataques inimigos. Para Nem sempre. vocês terem uma noção, quando o Gaara usa a areia do solo para capturar os antigos Kages, o Mu é o único que consegue escapar, devido a seus reflexos aprimorados pelo sensoriamento. Até mesmo o terceiro Haikage, que é muito rápido, foi pego. Mas o terceiro Haikage não estava usando a sua armadura de Raiton, né? A armadura, ela melhora as sinapses neurais, ela acelera. Então, o Haikage, nesse momento, ele não estava com seus reflexos afiados. Ele estava ali na base. Mas o Mu não. Mas em nenhum momento eu falei que ele tava, Julião. Eu falei que ele era rápido, ele é rápido e que ele foi pego. Não falei que ele realmente seria pego pela areia do Gaara se tivesse no pico de velocidade. Então isso aí era meio que irrelevante pontuar, mas beleza, bora seguir. Não. Outro exemplo claro é quando o Naruto MK1 ataca o Mu por trás, mas ainda assim, o Mu consegue sentir e desviar do ataque no último segundo. Sendo assim, pegar esse cara de surpresa não seria fácil. E como o Mu também consegue voar, os golems e criaturas de madeira do Hashirama teriam dificuldade de o acompanhar. Seria algo mais ou menos parecido com Sasuke e Naruto nos seus avatares, tentando pegar o Jigen. É como se eu e você tentasse pegar uma mosca. É praticamente... Mas o Ishiki, ele é muito mais veloz, cara. A velocidade de voo do Ishiki é muito mais veloz do que a do Mu, hein? Tem que lembrar disso. Mas realmente o Jigen proporcionalmente ao Mu vai ser mais rápido. Mas tu realmente acha que faz algum sentido um ser gigantesco como os golems de madeira do Hashirama conseguir pegar o Mu pequenininho voando em qualquer direção? Atacar no chão até faz sentido. Por quê? No chão ele pode atacar diretamente o solo, ou seja, o ataque vai ser em área. Então, digamos, se fosse uma pessoa que não consegue voar, ele não precisa acertar a pessoa. Basta ele dar um ataque forte no solo que, de tabela, digamos, vai pegar no seu adversário. E a pessoa que só tá no chão, não consegue voar, é limitada. Ela pode correr, digamos, pra frente, pra trás, pro lado, mas é uma coisa mais limitada. Já a pessoa que voa, não. Ela pode ir pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, coisa que quem tá só no solo já não pode ir pra baixo, a não ser que vá usar Doton, mas aí já é outros 500. Então a pessoa que tá no ar tem muito mais possibilidades. Se fosse, por exemplo, um Madara que tem Sharingan, talvez faria até mais sentido, porque ele pode antecipar os movimentos do cara, né? Ele pode literalmente prever o que vai acontecer ali. Mas o Hashirama não tem essa capacidade. Então, pra adivinhar pra qual lado o Mu vai voar, pra tentar acertar, pra tentar pegar, é muito difícil. Lembrando que isso é o Mu visível. Ele estando realmente na sua forma normal. Ele pode dificultar ainda mais ficando invisível. Então, o que adianta ter avatares gigantes, os Megazords e os Power Rangers, se tu não consegue acertar o cara?
é inútil, entendeu? Um ataque só é realmente eficiente se ele for poderoso e conseguir acertar. Ele pode ter o poder que for, se não conseguir acertar o adversário, vai servir de quê? Entendeu? Impossível e totalmente complicado. E pra piorar ainda mais a situação do Hashirama, o Mu também consegue ficar invisível. Então acertar ele seria praticamente impossível. Mas o Hashirama tem o modo sábio e ele pode sentir o Mu, né? Ó, Julião lançou aqui pra jogo que o Hashirama pode sentir o Mu. Já troquei uma ideia com ele em live. Bora ver o que ele vai argumentar aqui, tá? Bora ver se ele melhorou o argumento, porque senão, bora ver. Tô vendo aqui pela legenda que o Geek vai falar justamente isso. Porém, o Hashirama poderia ativar o seu modo sábio para sentir o Mu. Mas isso daria certo? E a resposta é com certeza não. Pois como eu Daria. Mas vamos ver a resposta do Geek. disse lá no início, o Mu pode apagar sua assinatura de chakra. Porém, o modo sábio ele não sente só o chakra, ele sente tudo que está na natureza. Tudo. Bora ver o que o Julião lançou aqui. Energia que é externa a você. A energia que existe na atmosfera e no terreno. A atmosfera e terreno, o Naruto fala, aqui no outro lado, como no ar e na terra. Ah, certo. Chega de conversa, deixe-me mostrar a você. Então, eu não entendi ao certo aqui qual o contexto que o Julião tá tentando usar essa cena, mas claramente aqui o Fukasaku tá explicando pro Naruto o que é energia natural. Ele não tá falando que o sensoriamento do modo sábio consegue sentir tudo que tá na atmosfera ou que tá no ar. Não é isso, tá, Julião? Se você quer falar isso aqui, você tá querendo manipular a informação, porque nessa cena aqui, Naruto nunca tinha nem treinado propriamente dito. Ele está só explicando aqui, no caso do Fukasaku, tá só explicando o conceito de energia natural pro Naruto. Bora ver. O que você vai falar aqui? Tudo à sua volta, né? O Mu, ele apaga, sim, seu fluxo de chakra, né? Pra ninguém sentir, mas o corpo dele continua ali. Tanto que o Gaara, ele usou a areia pra localizar o Mu. Porque a areia tocou fisicamente o Mu. Ou seja, o físico dele tá ali, né? Ele não desapareceu, ele tá no local, mas ele tá invisível. E como é que ele faz isso? A invisibilidade do Mu é basicamente o uso do Suiton. De acordo com o Databook, nessa técnica chamada Mujin Meisai, ele cria basicamente uma refratação da luz. Ele refrata a luz, desviando a forma como a luz pega em seu corpo. E isso cria uma ilusão de ótica, permitindo que ele fique invisível para olhos comuns. Ou seja, o corpo dele está ali, só está criando um desvio na forma que a luz pega em seu corpo. E detalhe, a invisibilidade dele não é o que apaga o seu chakra. A invisibilidade dele apaga somente a sua imagem. O que apaga o seu chakra é a técnica de supressão de chakra. Não é só ele que usa. A Karen também demonstrou essa capacidade, né? Mas tem uma fraqueza que eu vou abordar daqui a pouco. Vamos ver. Julião, bora por partes aqui, bora por partes. A explicação sobre o Jutsu no Mu, correta. Julião é brabo nisso aí. Saber nome de técnica, explicar técnica, Julião é o cara, ele manja disso daí. Só que tem um porém. Você se equivocou em uma coisa, dos tipos de sensoriamento. Você falou aqui do sensoriamento do Gaara, que realmente foi capaz de achar o Mu canônico, tá no anime, tá no mangá, se pá, tá nos games. Mas o que você não falou o sensoriamento que o modo sábio tem é realmente sentindo a assinatura de chakra do personagem, tá? Ou seja, você não sente apalpando o ar ou o ambiente para saber se o cara tá ali. Você sente a assinatura de chakra, você sente o chakra do cara. Existe, no caso, a pessoa ali e dentro dela tem chakra. O que o modo sábio faz é detectar essa assinatura de chakra no ambiente que ele consegue, digamos, alcançar. O Gaara faz isso? Não. O que o Gaara faz ele pega a sua areia, espalha pelo campo de batalha e, enfim, fica movimentando ela. Quando a areia, de fato, toca em alguma coisa, esbarra em alguma coisa, o Gaara sente por meio do tato da areia. Então, o sensoriamento que o Gaara faz com a sua areia é um sensoriamento palpável, de tato. Ele vai, digamos, tateando o campo de batalha com a sua areia, espalhando a sua areia. E quando a areia finalmente encosta em algo, ele, tem algo ali. É assim que ele sabe. Em nenhum momento ele faz isso pela assinatura de chakra. Então não faz sentido querer falar que o modo sábio vai ter o mesmo tipo de sensoriamento que o Gaara, porque o Gaara não sente chakra. O que ele sente é tateando o ambiente, e aí quando a areia toca em algo, ele descobre que a pessoa tá ali. Então não é porque o Gaara conseguiu achar o Mu com essa estratégia que o Hashirama com o modo sábio vai conseguir, Julião. São coisas totalmente diferentes. Você deu uma leve erradazinha aí. Mas bora seguir aqui porque você parece que tem um as na manga. Você falou que a Kari consegue realmente suprimir as suas habilidades, coisa que você falou que o Mu também pode fazer. Eu tô pescando onde é que ele quer chegar, mas bora ver
aqui onde que ele vai querer realmente nos levar, né? Ver se o Geek fala sobre ela. Sendo assim, nem mesmo um usuário do modo sábio poderia o sentir. E eu sei que muitos de vocês devem duvidar dessa informação, porque o Gaara conseguia encontrar o Mu. Então por que Pô, eu já expliquei aqui, cara. O pior que eu já expliquei, mas bora ver o que ele vai falar depois da explicação. eu, Deus Shinobi, não conseguiria? E bem, o que acontece é que o Hashirama encontra o adversário pela presença do chakra. Já o Gaara... Não, o modo sábio também localiza tudo que está na natureza, não é só chakra. Onde foi falado isso, Julião? Onde que fala que o modo sábio detecta tudo que tá na natureza? Não funciona assim não, Julião. Isso aí você tá tirando das vozes da cabeça, parceiro. Gaara simplesmente espalha sua areia por toda a região, e assim que a areia bate em algo estranho, o Gaara encontra o alvo. Era assim que o Gaara detectava o Mu. E também foi assim que o Gaara encontrou a invocação do Gengetsu. Em resumo, são sensoriamentos diferentes. Então não, o Hashirama não poderia sentir o Mu. O modo sábio, como eu falei, ele sente tudo que está na natureza, mano. Não sente, Julião. Você sabe que não sente, Julião. Não é basicamente tocando no... Aqui, antes eu tinha alguma dúvida, agora eu não tenho mais. O Julião jogou na tela aquela mesma scan de antes, falando aqui, energia que é externa a você, é a energia que existe na atmosfera e no terreno. O que ele tá fazendo com isso aqui? Ele vai dar a explicação dele e ele quer falar que essa scan tá provando o que ele fala. Porém, eu vou pegar, provavelmente deve estar aparecendo aí na sua tela, que eu vou botar no mangá. Nesse momento aqui, o Naruto nem sequer ainda tinha treinado, tá? Ele tava só aprendendo o conceito do que é energia natural. E aí o Fukasaki tá falando, ó, Naruto, existe energia natural na água, existe energia natural no ar, existe energia natural na atmosfera. Praticamente em todo lugar que tem natureza vai existir energia natural. Em algum momento o Fukasaki tá falando que o Naruto consegue sentir tudo isso? Não tá falando, ele só tá explicando o conceito de energia natural. Mas o Julião quer usar essa foto pra falar aqui, ó. No mangá foi falado que o Naruto consegue sentir tudo que tá na atmosfera. O Naruto consegue sentir tudo que tá... Não é, Julião. Não é. Você tá tentando manipular o que o mangá mostrou. Não foi isso, cara. E você sabe disso. O brabo é que você sabe disso. Mas beleza, bora seguir, porque se for só isso aqui, tá fraquinho. Tem que ter mais um tempero, um salzinho. Porque se for isso aqui, né? solo, é tudo que está ali à sua volta. A presença do Mu tá com o chakra apagado, mas ele consegue, né? Como consegue, Julião? Se tu mesmo já tinha falado lá atrás que o modo sábio sente também a assinatura de chakra. Já se contradisse, pô. O Naruto, ele consegue sentir o chakra do Kawaki, do Boruto, quando o Boruto tá perseguindo o Kawaki. Julião, fala isso não, bora ver aqui, calma aí. Sabe? Como eu falei, ele sente tudo que está na natureza, mano. Não é basicamente tocando no solo, é tudo que está ali à sua volta. A presença do Mu tá com o chakra apagado, mas ele consegue, né? O Naruto, ele consegue sentir o chakra do Kawaki, do Boruto, quando o Boruto tá perseguindo o Kawaki. Naruto usa justamente o modo sábio pra isso. Julião, aqui duas coisas. Tem duas possibilidades nesse argumento. Você falou que Naruto, no modo sábio, conseguia sentir o Kawaki de Boruto. Você falou aqui, né? Aqui tem duas possibilidades. Primeiro, você deu aquela leigada, né? Falou algo que não sabia. Normal. Todo mundo de vez em quando faz isso daí. Acontece nas melhores famílias. Eu, propriamente, já devo ter cometido esse erro aí alguma vez também, de dar uma leigada de leves. E a segunda possibilidade é querer manipular a informação pro telespectador, que isso aí já seria um pouco feio, né? Então conhecendo ali de leve de Julião, eu acredito que nessa segunda possibilidade, vou ficar com a primeira, que ele realmente deu aquela leigada, né? Ele só se enganou. E o que acontece? Quando a gente vai ver lá no mangá, realmente foi falado que os ninjas sensoriais de Konoha não estavam conseguindo detectar o Kawaki. Verdade, essa informação é verdadeira. Porém, o modo sábio do Naruto também não. É isso que você tem que se atentar, Julião. O Naruto, com o modo sábio, também não conseguiu achar o Kawaki. O próprio Boruto fala o seguinte, eu não vou saber de cabeça, mas enfim, o sentido que ele falou foi o seguinte, se a galerinha, os ninjas sensoriais, não conseguem sentir o chakra do Kawaki, eu vou correr em direção aonde ele está e eles vão conseguir nos achar por meio do meu chakra. Ou seja, Kawaki estava suprimindo chakra, Konoha, em modo sábio, não conseguia achar. Mas Boruto estava indo na mesma direção e esse sim não estava suprimindo seu chakra e podia ser detectado tanto por ninjas sensoriais como também pelo modo sábio. O próprio Boruto fala isso daí, ele propriamente explica isso daí. E para confirmar de vez, quando o Naruto já no modo sábio encontra o Boruto, em nenhum momento ele fala que encontrou a assinatura de chakra do Kawaki, porque ela estava suprimida. Ele só encontrou o Boruto e o Naruto fala que encontrou outra pessoa, que ele também fala que não conhecia. Se não me engano, obviamente era o Koji, né? Que só tinha eles três lá naquele momento. Então, o feito que você está querendo usar aí para provar que o modo sábio consegue sentir presença suprimida, já te refuta, Julião. Porque o mangá de Boruto deixa claro que
O Naruto e os ninjas sensoriais não conseguiam sentir o Kawaki. Eles só conseguiram achar onde a treta estava acontecendo por meio da presença, assinatura de chakra, do Boruto. E não tem a menor margem de interpretação, de dualidade. Não tem. O mangá é claro nisso daí. Eles encontraram Kawaki, Boruto e Koji por causa da assinatura de chakra do Boruto, tá, Julião? Então, teu argumento aqui já caiu por terra. Porque tu tá querendo dizer que modo sábio consegue sentir o cara como ele tá suprimindo chakra usando o exemplo do Kawaki. Já te mostrei que não é, cara. Já te mostrei que não é. Inclusive, eu já tinha te falado isso em live. Não? O Zika é isso, que eu já tinha te falado isso em live, tá? Ele consegue identificar algo que os ninjas sensores da vila não estavam conseguindo. O sensorial do modo sábio é outra coisa. Tanto que o Madara, o modo sábio, ele conseguia desviar de golpes de taijutsu do Sasuke. Né? Ele conseguia lidar com os golpes de espada. Espada tem chakra? Espada... Ei, Julião, aí tu tá brincando. O Julião tá... Brinca muito, Julião. Se tu brinca muito, Julião. Bora seguir aqui. Não tem chakra, mas era somente uma lâmina que o Sasuke estava atacando, mas o Madara, com o sensoriamento do Hashirama, do modo sábio dele, conseguia sentir exatamente o movimento. Julião, a espada tava flutuando, Julião. A espada tava sendo manejada pelo Gasparzinho? Creio eu que não. Então, se a espada não tá levitando, o que o Madara tá desviando não é da espada em si, e sim dos ataques do Sasuke. Ele está lendo os movimentos da assinatura de chakra do Sasuke e não da espada. Se a espada tivesse indo em direção dele sozinha, aí beleza, poderia falar alguma coisa, mas cara, o Sasuke tá todo momento manejando a espada. Então, o que ele tá lendo são os movimentos do Sasuke. Esse feito do Sasuke com a espada contra o Madara não prova absolutamente nada. Para poder desviar. Então, o Senjutsu, né? Ele dá ao usuário um sensoriamento que vai muito, mas muito além do sensoriamento de chakra. Mas afinal, pra que achar o alvo se o Hashirama pode só apelar e invocar 1000 palmas e obliterar todo o campo de batalha? Né? Dessa forma, independente do local, o Mu ainda seria pego no dano em área. Ou será que não? Como eu disse antes, o Mu consegue voar, e vendo algo dessa magnitude, ele só precisaria sair do alcance voando pro mais alto possível. E como ele consegue apagar o seu chakra e ficar invisível, não tem como Hashirama o derrubar com seu selamento que já vem do céu. Sendo assim, Sim. o Mu teria formas de cauterar a maioria dos ataques do Hashirama. Mas e o Hashirama conseguiria defender ou se proteger do Jinton? E bem, como nós já vimos, o Jinton pode destruir com facilidade a liberação de madeira. Em outras palavras, as defesas do Hashirama seriam totalmente inúteis. Defesas especiais como aquele escudo quíntuplo do Hashirama também não serviria de nada. Seria apenas como papel na linha de ataque do... Pô, mano, será que o Mu tem tanto chakra assim, cara, vivo, pra prolongar tanto essa luta aí? Julião tá batendo muito na tecla de prolongar a batalha. Julião, deixa eu explicar aqui uma coisa. Ter mais chakra que o adversário é uma vantagem? Nossa, com certeza é vantajoso. Mas isso só se torna uma vantagem pra você se você conseguir segurar uma batalha por muito tempo, tá? Se o Hashirama não tem uma forma eficiente, tá, de conseguir se defender do Jinton, a luta não vai se prolongar. Você tá entendendo? Pra você falar que essa luta, nossa, vai se estender por um dia, que nem aconteceu com o Madara, você tem que dar um argumento plausível pra falar que o Hashirama de alguma forma vai segurar o Jinton. Porque a partir do momento que você não me dá um argumento plausível, concreto, um feito realmente do mangá, falando, ó, Hashirama pode usar isso daqui pra segurar, pra desviar o Jinton, pra tancar o Jinton, não tem como você querer meter a carteirada de que a luta vai ser duradoura, de que ela vai ser grande, como foi contra o Madara. Porque lá contra o Madara, Madara vs Hashirama, Madara atacava a lapada de um lado, Hashirama atacava de um outro. Mas se o Mu usar o Jinton de um lado, o Hashirama vai fazer o quê? Me diz. Não tem como. O Jinton destrói a nível molecular. Não importa a durabilidade, a resistência dos portões do Mokuton. Já foi mostrado, o Mokuton simplesmente se desintegra, cara. Então, bater nessa tecla de durabilidade é perca de tempo. Isso só faz sentido se tivesse pelo menos um único argumento pra falar, ó, ele consegue lidar com o Jinton dessa forma. Aí tu podia ficar batendo nessa tecla, que por causa de algum argumento que tu tivesse, falasse que ele defendia o Jinton, aí podia falar que ele ia ganhar na resistência. Mas tu não tem. Não mostrou até agora. Destruir tudo assim? Jinton. Mais uma coisa é o Jinton conseguir passar as defesas do Hashirama. Outra muito diferente é conseguir acertar ele. Afinal de contas, o Madara com o modo sábio do Hashirama conseguiu desviar de um ataque via teletransporte. Então, é sensato considerar que o Hashirama possa fazer o mesmo. E até melhor, né? Porque o Madara só absorveu o resto do Senjutsu que o Hashirama tinha. Muito bem pontuado, Julião. Com esse nível de velocidade de esquiva e percepção, ele conseguiria esquivar do Jinton. E sim, isso pode ser verdade até certo ponto. Porém, como a gente já viu, o Jinton é totalmente maleável. Ele pode tanto diminuir o raio de alcance para não prejudicar seus aliados, como ele também pode expandir o raio de alcance para... Esse Jinton aqui da tela, que o Geek mostrou, o Onoki fez, mas ele fez não sozinho. Ele estava recebendo um boost de poder
do Byakugou da Tsunade. Então não é algo que ele sozinho consiga fazer nessa mesma proporção aí. Certo. Né? Ele tava com o reforço do Byakugou. A gente viu que esse reforço ele é tão grande que a Sakura ajudou o Obito a abrir as dimensões da Kaguya, algo que requer uma quantidade de chakra absurda, algo que é impossível para uma pessoa sozinho, né? Então o Byakugou ele dá um reforço de chakra muito grande, por isso que o Onoki conseguiu fazer isso aqui, mano. Para pegar o inimigo. Então, por melhores que fossem os reflexos do Hashirama e por mais rápido que ele fosse... Não, tá entendendo o ponto. Quando eu falo que o Mu consegue controlar a forma do Jinton, quero dizer que, caso o Hashirama tente pular para trás, tente pular para o lado, ele simplesmente vai expandir o alcance do Jinton e acertar o Hashirama. Em nenhum momento eu quero falar que o Mu vai tentar engolir a 1000 palmas ou qualquer coisa assim, tá? Porque isso aí seria burrice. Mas qual a lógica dele atacar a própria 1000 palmas ou qualquer avatar gigante se ele pode atacar diretamente o próprio Hashirama? Entendendo? Não faz sentido. Então, quando eu falo que ele pode manipular a forma, é caso, pô, mirei no Hashirama, tentou pular pra trás, tentou pular pro lado, expande. É disso que eu tô falando. Ah, mas ele vai botar isso e aquilo na frente. Não importa o que ele colocar na frente, porque vai ser desintegrado. E olha a diferença, né? Olha o tamanho do Susanoo para o tamanho máximo que o Onoki conseguiu expandir o Jinton. Isso aqui não é nem um Susanoo completo, ou perfeito, né? É o completo. Não, isso aqui já é o Susanoo perfeito. Madara fala, vou usar meu Susanoo perfeito. Só não tinha moldado a forma em pé, cara. Não é o perfeito. Os humanoides do Hashirama bate de frente contra o Susanoo perfeito, contra a Kurama em sua totalidade de tamanho e poder. Então, o humanoide do Hashirama é muito, mas muito maior do que esse daqui, cara. Muito. Tanto que é tão grande o Buda que ele pega a Kurama na palma da mão, como se fosse um brinquedo. Julião, ele não tá entendendo ou ele tá se fazendo, mas bora lá. O ponto aqui não é querer falar que o Jinton vai conseguir engolir a alma de madeira, que é o que bate de frente com o Susanoo. Não é querendo falar que ele vai conseguir desintegrar meu palmas. Cara, isso daí é realmente absurdo. Nunca falei isso. Nunca se passou isso pela minha cabeça. O que eu falo é, se ele usar isso na direção do Hashirama e ele tentar se movimentar, ele pode expandir o alcance para pegar o Hashirama. É disso que eu tô falando. Ah, ele quer levar para comparação de tamanho. Cara, irrelevante. Tudo isso aí é relevante para um cara que pode ficar invisível. Eu já provei que ele pode ficar indetectável. O Hashirama não consegue sentir a presença do Mu. Já mostrei lá por quê. Que o modo sabe lá com o exemplo do Kawaki, que o Naruto não conseguiu sentir a presença dele. Então o Hashirama não consegue detectar a presença do Mu. E a partir disso, cara, ele simplesmente vai ficar invisível no teu lado e puf, toma um Jinton aí na cara. Beleza, ele pode ficar visível na hora de atacar, mas está no teu lado, vai fazer o quê? Tá entendendo? É desse tipo de coisa que eu tô falando. Não é querer falar, nossa, o Mu vai tentar usar um Jinton pra engolir meu pau. Não faz sentido isso, Julião. Tá indo pra outro lado, tá? Então é colossal, não dá pra competir o tamanho. Então, se o Onoki, recebendo o boost de poder do Byakugou, só criou esse Jinton aqui em sua totalidade de tamanho, imagina ele sozinho. Será que o Mu sozinho conseguiria fazer uma expansão desse tamanho? Julião, mas o ponto não é se o Mu conseguiria ou não. O ponto nunca foi esse, cara. Volta no vídeo um pouquinho e reassiste. Em nenhum momento eu falei que o ponto é esse. O ponto é acertar o Hashirama. Simples assim. Não é querer engolir os ataques do Hashirama, cara. Competir em tamanho com o Hashirama é burrice. Ninguém iria tentar fazer isso daí. E mesmo que ele consiga sozinho, ele vai gastar muito chakra. Uhum. E o tamanho não se compara nem ao Susanoo completo do Madara, mano. Não dá pra comparar o Jinton com o tamanho do humanoide do... Ó, só pra deixar claro, o Julião tá completamente certo quando ele fala que não dá pra comparar o tamanho de um com o outro. Ninguém duvida disso. Mas o que ele não se atentou o ponto nunca foi esse. Nunca falei que o Jinton ia engolir os ataques gigantescos do Hashirama, tá? Eu falei que ele poderia usar pra se libertar caso viesse coisa na direção dele, entendeu? Mas ele tá querendo falar, dá a entender que, falou que vai engolir a 1000 palmas todas. Nunca foi falado isso, cara. Hashirama, que bate de frente com um Susanoo colossal, entendeu? Então, em expansão, o Mu pode expandir o quanto ele quiser, mas ele não vai conseguir fazer um Jinton tão grande a ponto de pegar os humanoides do Hashirama. Isso aqui ele tá correto, mas o ponto não é esse, né? Aí ele foi para outro rumo. É muito grande, mano, não dá. O Mu só precisaria usar o Jinton com um raio de alcance um pouco maior, que sim, o Hashirama seria pego. Aí, ele não entendeu. Ele achou que eu tava falando que o alcance do Jinton realmente é pra pegar
o Buda de madeira dele e a 1000 palmas. Tanto que eu falo, só precisa aumentar um pouco, porque eu tô falando de mirar no Hashirama. Hashirama pulou pro lado, pulou pro outro, aumenta um pouco o alcance que vai terminar pegando no Hashirama. Aí ele entendeu que eu tava falando de pegar no Buda gigante, nos coisas. É claro que não. Até porque qual o sentido de falar que eu ia aumentando um pouco, eu vou conseguir acertar o negócio todo, Julião. Então aqui você realmente não entendeu o argumento que eu lancei, tá? Mas bora seguir. E aqui a gente está falando de destruição a nível molecular. Em outras palavras, nem mesmo o Hashirama, com a sua ótima regeneração, conseguiria sair vivo de um ataque em cheio desses. E sim, galera, o vitorioso de hoje... Não, se o Jinton pegar, o Hashirama não vence. O Hashirama perde na hora. Exatamente, esse é o ponto. Julião, pra falar que o Hashirama ganha, só precisa dar um argumento que até agora você não lançou. Como ele consegue se proteger do Jinton. Se tu lançar esse argumento na mesa, o segundo que tu teria que fazer seria mostrar que ele consegue sentir o Mu. Fez essas duas coisas, acabou. Tem nem discussão, só aceita realmente que o Hashirama vencia. Mas não deu nenhum argumento até agora que de uma forma que o Hashirama poderia se defender do Jinton e muito menos conseguiu provar que ele consegue sentir o Mu. Já mostrei que o modo sábio não sentiu o Kawaki coisa nenhuma, tá? Sentiu o Boruto, mas até aí normal. É o Tsushikage Mu. Isso porque o Mu basicamente é um counter natural do Hashirama. E poderia finalizar ele a qualquer momento com Jinton. Até mesmo parece que o Mu nasceu pra vencer o Hashirama. Pra tudo que o Hashirama tem, o Mu tem uma contramedida. Não, cara, eu discordo totalmente disso, mano. Ó, pelo tamanho aqui, ele vai dar uns bons argumentos, então bora prestar atenção pra ver se agora ele vai soltar a carta da final. Porque até agora não lançou aquela carta que eu esperava que estaria na manga. Bora ver. Muito mesmo. Ele partiu da premissa aqui que o Hashirama é incapaz de sentir o Mu. E tem detalhe, o Mu, ele não consegue usar o Jinton estando invisível, tá? No mangá, isso é um erro do anime, no mangá... Julião, vocês assistiram o vídeo aqui comigo, onde foi que eu falei que ele conseguia lançar essa pedrada invisível? Se eu realmente falei, não percebi, não me atentei aqui. Não falei, tá? Isso é interpretação sua. O que eu penso, o que eu imagino é o seguinte, o cara consegue ficar invisível, indetectável, já provei que inclusive ele consegue ficar indetectável. Vai no ladinho do Hashirama, ele pode fazer 1000 palmas, pode fazer o que quiser, vai no ladinho dele. Se ele precisa, no caso, ficar visível pra atacar, ele só vai fazer isso no último segundo. A partir daí é que o Hashirama vai ter que fazer alguma defesa. Aí tu realmente acha que, nessa distância aqui, digamos que aqui é o Hashirama, aqui é o Mu. O Mu fica visível aqui já fazendo o ataque dele. O Hashirama vai conseguir fazer o quê? Mesmo que ele tenha no topo do Buda. Nada, cara, nada. É absurdo isso daí. Vai fazer o quê? O Buda vir com a mãozona e atacar o Mu e atacar ele também? Não faz sentido, cara. Todos os momentos que o Mu vai usar o Jinton, ele desfaz a sua invisibilidade e ou seja, ele também mostra a sua presença de chakra. O único momento do anime que seguiu fiel ao mangá foi esse daqui, onde o Naruto aparece nas costas do Mu para atacar com Rasengan. O Mu desfaz a invisibilidade, desfaz a técnica de apagar o chakra para usar o Jinton. E por quê? Porque é dito que quando você suprime o seu chakra, né? Quando você oculta ele, você fica incapaz de usar seus jutsus. Ou seja, o Mu estando com o chakra apagado, ele não pode usar o Jinton. Então... Julião, bora lá, de novo. Pega o mangá. Deu outra vaciladazinha de leves. Tem feito canônico no mangá do Mu usando técnica Tano imperceptível, tá? Não sou eu que tô falando, o mangá deixa isso aí claro, inclusive o mangá ressalta isso daí. Como vocês podem ver aqui, o próprio Júlio falou. Quando o cara tá com o chakra suprimido, ele botou ali uma scan também em inglês, que vacila, né? Podia ter colocado em português, mas enfim. O próprio Júlio falou, se o cara tiver suprimido o poder, não pode usar ninjutsu. Ele falou ali. Só o que acontece no mangá? No mangá, o Mu é o primeiro a aparecer no campo de batalha. E a partir daí, ele faz a invocação do Gengetsu, do terceiro Haikage e também do Hasa, que é o pai do Gaara. Ele invoca esses três. A Aliança Shinobi consegue detectar a aparição de 3 personagens. Isso aí o mangá deixa claro. Só que, quando o Gaara usa o seu sensoriamento por tato, aí ele sente que é 4, ele acha onde os caras tá, usa o terceiro olho pra ir lá olhar e ver que é 4. E aí ele fala quem são, e aí só aí a Aliança Shinobi, pô, agora faz sentido, porque que a gente só tá conseguindo sentir 3 e o quarto não tava conseguindo, porque o quarto era o Mu, o homem que era dito como nulo, de presença nula. Ele era tão bom nisso que ele ganhou esse título de ser o homem nulo. Enfim, não era fácil, era praticamente impossível detectar ele. E detalhe que o cara que estava responsável pelo sensoriamento, lembrando que ele estava usando uma máquina ali na cabeça para ampliar ao ápice, o máximo possível do seu poder de sensoriamento, fica impressionado que tem alguém que conseguia se livrar do sensoriamento da Aliança Shinobi. Isso aí o mangá deixa escancarado, e ele dá ênfase nisso daí, porque realmente não é algo normal, entendeu? Pessoas como a Akari podem realmente cair nesse negócio aí, eu usei meu poderzinho aqui e fui detectado. O Mu não,
Porque, canonicamente falando, o mangá deixa claro que ele não foi detectado em nenhum momento, mas o mangá também mostra que sim, ele fez invocação dos outros Kages lá. Invocação é o quê? Ninjutsu. Ou não é ninjutsu? Invocação agora não é ninjutsu. Então sim, ele estava com sua presença nula e fez ninjutsu. Então, mais uma vez, Julião, refutado. Mu consegue sim usar ninjutsu, estando com a sua presença imperceptível, com seu chakra, sua assinatura de chakra imperceptível. Não sou eu que tô falando, cara, é o mangá. Entendeu? Então brigue com o mangá, Julião, não comigo. No momento que ele aparecer ali para usar o Jinton, ele vai ficar suscetível ao ataque do Hashirama. Que ataque? Hashirama tá aqui, em cima da cabeça do Buda, em cima da 1000 palmas, porque ele fica exposto lá em cima. O Mu aparece aqui. O Hashirama vai fazer o que se ele não consegue sentir? Quando ele já tiver aparecer carregando o Jinton. Vai fazer o quê? Eu queria que ele falasse isso, por isso ele vai falar. Aos portões de Deus. Ah, tá, ele vai fazer os portões cair, selar ele e o Mu junto. É isso? Aquele Stories, ele cai em uma velocidade absurda, ele cai do grande. céu. Ou seja, não importa onde o Mu esteja voando, na altura que ele estiver. Quanto mais alto ele estiver, melhor pro Hashirama, porque o portão vai gastar menos tempo para pegar ele. Filhão, o Mu conseguiu desviar do ataque de areia do Gaara, onde nenhum dos outros 3 Kages conseguiram, que a areia tá debaixo dos pés dele, tá isso aqui de distância. O cara conseguiu reagir, beleza? Conseguiu depois reagir à areia do Gaara de novo, quando ele tenta pegar lá ele e o Madara. Conseguiu reagir ao Naruto nas costas dele, beleza? E detalhe aqui importante pra vocês, Gengetsu foi selado, terceiro Haikage foi selado, Rasa também foi selado. Sabe qual foi o cara que não foi selado? O Mu. Depois o Kabuto começou a controlar o corpo dele, mas ainda assim. Por quê? Porque o cara é muito safo, é muito sagaz. O poder sensorial dele é muito grande. Então pegar ele de surpresa é muito difícil. O único momento que conseguiram pegar ele foi quando o Haikage tava upado lá pelo Ono, que deu um porradão nele. E nessa hora não era nem o Mu que tava no controle, era o Kabuto. Lembrando que ele se deixou ali ser acertado, tá? Porque ele sabia que ia se regenerar porque ele tem Sei. Então, Julião, quer me dizer que o cara consegue desviar da areia que tá debaixo dos pés dele a menos de 1 metro de distância e não vai conseguir desviar do negócio que a espada lá em cima, na cabeça dele? Não dá, cara, não dá. Tem esse ponto. E também é muito veloz. O Mu realmente ele desviou por um tris do ataque do Naruto. Ataque esse que o Naruto não usou a sua velocidade, né? Ele não usou. Ele tava no ar e ele, ou seja, no ar ele não tem velocidade, porque ele não voa. Por isso que o Mu teve tempo de desviar e desviou por um tris. Não, vou te falar porque ele desviou com 3. Ele tava lutando com 2 Kages, sendo ele o Onoki, que tem os mesmos poderes que ele, e o Gaara, que digamos que ali tinha meios de detectar ele. Ou seja, a atenção do Mu tava focada em 2 Kages. Não 1, não 3, mas 2 Kages. Aí aparece um cara nas costas dele, ele consegue desviar e tu quer minimizar o feito. Uma coisa é tu querer falar que ele desviou no último segundo, estando à toa, estando sem estar lutando. Aí beleza. Mas ele tava com a atenção dele focada em 2 Kages. E ainda assim conseguiu desviar de um ataque surpresa. Aí tu realmente acha que lutando especificamente com o Hashirama, não tem mais ninguém no campo de batalha, só o Hashirama. Ele não vai perceber o ataque do Hashirama vindo de cima? Pô, Julião. Desviou por um tris. Você imagina um portão do Hashirama que ele cai em uma velocidade tremenda do céu. Ele selou as 10 caudas do Jube em um instante. Foi um piscar de olhos, mano. Caiu tudo em sequência. Mas o Jube, nesse momento específico, tava parado e é um alvo gigante. Outra coisa é querer acertar uma mosquinha no ar, perambulando, ficando invisível e indetectável. Né, Julião? Você não fala isso, que ele pode ficar invisível e indetectável. Você não conseguiu provar que o Hashirama sente ele. Isso aí você realmente não fala? Sequência muito veloz. Ou seja, tá, digamos que o Mu esteja voando, cai um Tori, o Mu desvia. E os outros? A sequência de Toris. Será que ele vai conseguir... Ele tem velocidade para desviar de todos esses? Julião, a pergunta que você tá fazendo é errada. Você não tem que perguntar se ele tem velocidade pra isso, porque ele tem, porque ele desviou de um ataque que tava a menos de 1 metro dele no chão. A pergunta que você tem que fazer é como raios o Hashirama vai saber onde um cara invisível e indetectável tá, Julião? O ponto-chave da pergunta é essa, tá? Na minha opinião, não tem. E eu sei que você agora, fã do Hashirama, deve estar pensando, esse cara é louco, ele não sabe de nada. O Mu perdeu pro Madara, e o Madara era freguês do Hashirama. Já expliquei isso daqui, tá? Pra quem tá se perguntando, não vou repetir essa história do Madara, que já tem vídeo explicando. Posso fazer talvez um short no futuro pra entregar para outro público. Mas já expliquei isso aqui, então isso aqui eu deixo passar. Mano, na minha opinião aqui, eu discordo totalmente da análise do resultado da análise do Geek, né? Pelos pontos que eu já citei aqui. A invisibilidade não seria problema. A ocultação de chakra serve apenas para o Mu não tomar um ataque, mas ele precisa atacar. E quando ele for atacar o Hashirama vai saber onde ele está, tá? Com o sensoriamento dele, com o Cara, deixa ele concluir. senjutsu dele.
que não se baseia somente em assinatura de chakra, ele sente tudo que está à sua volta, tudo na natureza. Até mesmo objetos imateriais que estão na sua direção, como é o caso de uma espada. Pô, essa da espada me quebrou, porque a espada tá flutuando, tava sozinho ali no ar, o Gasparzinho não tava manuseando a espada, não, pô, o Sasuke tava manuseando a espada. Então o Madara não tava rastreando a espada, ele tava rastreando o Sasuke, ele tava lendo os movimentos da assinatura de chakra do Sasuke, cara. Simples assim. Então, nesse caso, o Hashirama não tem dificuldade nem para lidar com a invisibilidade, nem para localizar o Mu no momento do seu ataque, e muito menos para atacar, porque independente da altura que o Mu estiver, melhor ainda para o Hashirama. O portão vai gastar menos tempo para acertar ele. Uma vez que acertar, ele vai ser selado. Uma vez que ele cair... Engraçado ele falar que o Hashirama conseguiria selar o cara tão fácil que ninguém conseguiu selar ele. Os outros 3 caras foram selados, o Mu não, mas se for nessa cena aqui que o Júlio tá fazendo, vai dar certo. O Hashirama pode usar o Mokuton na área para prender ele, fazer o que quiser. No ar? O Hashirama vai fazer a floresta subir pra ir pegar ele lá no ar? Que só se for. Na minha opinião, o Mu, ele não nasceu para vencer o Hashirama. Na minha opinião, o Mu é solado. Tá? Para mim, ele é tão humilhado quanto ele foi contra o Madara. Madara humilhou ele e o Onoki juntos. O Julião não fala que os caras foram lá pra diplomacia pra conversar e foram pegos na crocodilagem. Mas beleza. E como é que ele fez isso? Com Susanoo. Madara humilhou os dois com Susanoo. Entendeu? Ele usou Susanoo e derrotou ambos. Será que o Hashirama ia perder, mano? Apelo pra carteirada da fama. Aí, Julião, aí golpe baixo, cara. Concordo que o Hashirama perderia se não conseguisse lidar com a invisibilidade e a ocultação de chakra. Mas visto que ele consegue, então, na minha opinião, o vencedor é com certeza absoluta o Hashirama. Mas eu respeito a opinião do Geek. E você, qual é a sua opinião? Eu quero saber, deixa nos comentários. Você... Carinha, vídeo bravo aqui do Julão, tá? Deu aquela... me diverti aqui respondendo, porque o Julão fala aí como se não tivesse visto esse vídeo, mas que eu já falei, nas lives primordiais a gente já trocou uma ideia sobre isso daí. E eu achei que ele ia lançar uma cartada nova aqui, eu achei que ele realmente tinha descoberto alguma coisa que ia mudar o game, mas não. Ele tentou provar que o Hashirama consegue sentir a presença do Mu, dando um exemplo que é muito fácil de ali da gente provar o contrário, que é falando que o Naruto conseguiu detectar o Kawaki, não conseguiu, como eu mostrei pra você, ele detectou o Boruto e o Koji, o Kawaki ele não conseguiu, ou seja, modo sabe, não detecta quem tá com o chakra suprimido. E ainda por cima também mostrei aqui que a Kari realmente ela não pode usar ninjutsu quando ela tá suprimindo seu chakra, mas o Mu canonicamente falando sim. E detalhe, isso é ressaltado e é mostrado como algo incrível no mangá. O cara lá que era do sensorial, que tava ampliando seus poderes com a máquina, ficou impressionado. Mas enfim, Julião, eu vou te dar aquela ajuda aqui, porque eu sou parceiro. Se tu quiser realmente provar que o Hashirama ganha, faz 2 coisas. Primeiro, acha um novo jeito de falar que o Hashirama consegue sentir o Mu, porque aqui eu provei que não consegue sentir com o modo sabe. E a segunda forma, porque aqui tu nem abordou isso, né? Fala alguma forma que o Hashirama consiga se defender do Jinton, porque sem isso não tem luta. Tá? Verdade é essa. Eu fiz a luta ali como se fosse uma coisa equilibrada, mas, pô, se o cara não tem como se defender do Jinton, vai ter luta como? Entendeu? Então, quer falar que a Hashirama ganha? Esses 2 pontos. Se tu conseguir, muda a minha opinião, tá? Mas vídeo brabo, agradeço quem me mandou lá no Instagram, tá reagido aí. Essa foi a minha opinião, minha reação. Respeito a opinião do Julião, porque na visão dele faz muito sentido, então respeito a opinião dele. Mas esse foi o react de hoje, eu ficando por aqui, galerinha. E até aquele próximo vídeo. Fui!